Olá, a paz do Senhor Jesus. Sou o Bispo Robson do Nascimento, da Igreja Evangélica Ágape, aqui em Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Saudar a todos com a paz do Senhor, que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar nesta manhã. E eu quero nesta manhã compartilhar uma palavra contigo, e é um texto que tem assim uma real relevância na minha vida, que é Mateus 15, do verso 21 ao 28, é a experiência da mulher cananeia, né? Uma experiência que todos nós deveríamos atentar para a forma de agir de Jesus Cristo com aquela mulher, que muitas vezes, em alguns pontos, quase todos, podem aparecer na nossa vida. Um dos fatores que aparecem aqui é o silêncio de Jesus. E quantos de nós nunca passou por essa situação, né? A gente ora e Deus não responde segundo aquilo que a gente entende como resposta. Deus, a gente aprende nesse texto que Ele pode até parar de falar, mas Ele nunca para de trabalhar, né? E isso muitas vezes produz angústias, dores, preocupações, desespero e em algumas situações até desistência. Então é importante a gente olhar para um texto desse, que a gente vai aprendendo como administrar nossas vidas diante de Deus nesses momentos difíceis. E eu quero dar um tema a essa ministração: diante de Deus, né? O apóstolo Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando verdadeiramente nós estamos diante de Deus, aquilo que era impossível se torna uma possibilidade. Aquilo que eu não podia fazer, eu acabo recebendo de Deus. Aqueles que me ignoram não me pararão, porque é uma situação que acontece aqui, né? Há um momento aqui no verso 23 de Mateus 15, que os discípulos falam para Jesus abertamente: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E a gente, na nossa caminhada, muitas vezes a gente encontra esses momentos que preparam ou até realizam decepções na nossa vida, de pessoas até que nós não estamos esperando, porque os discípulos não eram para ter esse tipo de posicionamento, mas infelizmente tiveram. Não compreenderam, não tiveram empatia pela mulher, não se colocaram no lugar da mulher. E muitas vezes dentro da igreja a gente encontra essas situações, né? Mas a gente precisa orar a Deus para que os nossos olhos, como o rei Josafá falou, estejam sempre postos em Deus. E é isso que essa mulher faz. Ela não dá atenção a nada, a não ser em Jesus e na necessidade que ela tinha de uma solução por parte de Jesus, né? Ela tinha uma necessidade. Sua filha estava endemoninhada, né? Ela perdeu o controle da situação, saiu de casa atrás de Jesus, e lá no capítulo 7 de Marcos, no verso 24 em diante, há uma informação de que Jesus não queria ser importunado, não queria estar exposto publicamente, acredito até que por cansaço, mas chega essa mulher com uma coragem extraordinária, com princípios, né, que os outros que estavam ali não fazem uso. Ela faz uso de alguns princípios e ela sai dali abençoada. Que nesta manhã, o desejo do meu coração é que após essa ministração a sua fé seja renovada, você volte a perseverar, você compreenda o silêncio de Deus e você se reposicione diante do Senhor, porque ainda que tua fé esteja minguada, ela hoje, em nome de Jesus, ela pode tomar a forma que é necessária para você enfrentar as agruras da vida. Eu quero ler o texto de Mateus 15, do verso 21 ao 28. Diz assim o verso 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele,
rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja o nome de Jesus. Amado Deus, que nesta manhã tu possas iluminar o meu entendimento, guardar o meu coração de todo e qualquer mal, vestir-me, ó Deus, na tua armadura, para que eu possa ministrar a tua palavra, não segundo aquilo que eu quero e penso, mas segundo a tua boa e perfeita vontade, Senhor. Que o teu Espírito fale ao meu coração e ao coração daquelas pessoas que estão ouvindo, vendo essa ministração nesta hora, Senhor. Usa os meus lábios, toma o meu coração e a minha mente, meu Deus. Toma as famílias, as pessoas que ouvirão essa ministração. Tira a aflição daqueles que está aflito, ó Deus. Age através desta palavra, meu Pai. Essa é a minha oração e te agradeço por tudo, meu Pai, pedindo perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. E a gente sempre aprende alguma coisa quando a gente olha, lê a Bíblia, examina a Bíblia, a gente sempre aprende alguma coisa. Deus está sempre disposto a amadurecer nossas vidas através da sua santa palavra, através das nossas experiências em oração, através da fala do Espírito Santo ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso espírito. Deus está sempre ensinando de alguma forma as nossas vidas. Ontem eu estava vendo uma palavra de uma pessoa, e essa pessoa falava o seguinte, uma ministração, né? Esse pastor falava o seguinte, que quando as pessoas começaram a pensar em fazer estádio de futebol, esporte, né, fechado, todos acharam uma loucura. E algumas pessoas tinham um projeto de fazer, acharam que eram loucos, que não deveriam fazer, e eles foram jantar, e ao olhar para a lagosta que eles iam comer, eles descobriram como fazer aquela cobertura, né? A lagosta tem sua casca sobreposta uma sobre a outra, né? E eles descobriram ali a forma correta de evitar que a chuva entrasse no estádio. O que eu estou querendo falar com isso? Deus está sempre de alguma forma falando conosco. A gente precisa estar atentos, né, e desejosos de ouvir, né, e sentir a presença de Deus. Se houver verdadeiramente uma predisposição no nosso coração de recebermos uma resposta de Deus, nós sairemos da presença de Deus com a resposta que precisamos, e é o que acontece com essa mulher. Ela chega, né, numa situação difícil, por ser grega, por ser estrangeira, né? Acredito que também por conta disso os discípulos construíram uma ambiência preconceituosa quanto àquela mulher, mas ela insistiu e ela chega declarando o código monárquico da vida de Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Ela celebra a autoridade de Cristo, ela celebra a realeza de Cristo, ela adora, ela não desiste, ela não se cansa. E dentro dessa ambiência que essa mulher constrói diante de Jesus, ela sai abençoadíssima, né? E com a declaração da própria boca de Jesus, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, né? E a Bíblia está dizendo que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos fazer coisas mil. Imagine uma mulher com uma grande fé, né? E uma fé prática. Ela coloca a sua fé em prática. Ela verdadeiramente prestou um culto a Jesus. É claro que num primeiro momento ela chegou colocando em pauta aquilo que ela precisava. Ela coloca uma ordem de prioridade diante de Jesus,
mas Jesus muda a ordem de prioridade daquela mulher. E muitas vezes, quando Jesus faz isso em nossas vidas, muda a ordem de prioridade, a gente reclama, a gente não entende, muitas vezes alguns até desistem, alguns murmuram, porque Deus nunca vai trabalhar na nossa ordem de prioridade. Porque a nossa ordem de prioridade, ela é egoísta. A nossa ordem de prioridade não nos protege. Quando a gente entra na ordem de prioridade de Deus, nós estamos protegidos, porque nós estamos debaixo da vontade dele. E debaixo da vontade de Deus, nós somos indestrutíveis para a glória do nome de Jesus. E quero compartilhar contigo algumas coisas que eu aprendo aqui com esta mulher. Não comprometa a conclusão no meio do processo. É a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher aqui. Não comprometa a conclusão no meio do processo. Ela poderia comprometer a conclusão. Esse Jesus não quer nada comigo, ele está em silêncio. Agora ele me chamou de cachorra. Ela poderia comprometer a conclusão no meio do processo. E é o que muitos fazem, no meio do processo, né? Tem algumas pessoas até ilustram, né? A pessoa cavando, quando está perto de romper e de passar para um outro lado, a pessoa desiste. Ela compromete a conclusão no meio do processo. E é sempre bom nós estarmos com esse tipo de cuidado, né? Porque no verso 23, Jesus não responde. No verso 26, ele responde com uma resposta desagradável, né? Então, ela poderia, naquele momento, comprometer a conclusão no meio do processo. Que nesta manhã você possa aprender isso. Você está passando alguma dificuldade? Não comprometa a conclusão no meio do processo. Isso é muito importante na nossa vida. Você pode ter certeza que aquele que começou a boa obra em tua vida, ele há de completá-la, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, bondoso, não mente, realiza, ama fazer a obra, ama atender o nosso clamor. A Bíblia diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, firmes que ainda não sabes. Então Deus tem prazer em atender. A Bíblia diz também que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Então, não comprometa a conclusão no meio do processo. Isso é muito comum no ser humano. O ser humano muitas vezes é imediatista. O ser humano muitas vezes é precipitado. Então, não comprometa a conclusão no meio do processo. Deus estabeleceu um processo na sua vida, com certeza. Em algum momento ele vai te abençoar, porque o tempo dele não é o nosso tempo. Nós estamos no tempo Cronos, e o Senhor está no tempo Kairos. O Kairos de Deus é um tempo perfeito, onde as realizações dele apontam para a glória dele e apontam para honra para nossas vidas. Então a gente precisa ter esse tipo de cuidado. Não comprometa a conclusão no meio do processo. E a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher aqui, ela não comprometeu a conclusão no meio do processo, né? Então esse é um cuidado que a gente deve tomar. Quantas pessoas desistiram, né, no meio do caminho, estavam próximos, como o povo de Israel, estavam próximo da terra prometida, e próximo da terra prometida, eles se rebelaram contra Moisés, eles murmuraram, eles fizeram um planejamento para voltar para o Egito, eles resistiram à liderança de Moisés. Então não comprometa a conclusão no meio do processo. É triste, você está, como as pessoas falam, há um adágio popular que as pessoas falam, nadou e morreu na praia, né? Então não comprometa a conclusão no meio do processo. É a primeira verdade, né? A primeira dádiva que eu aprendo aqui com esta mulher. Não comprometa a conclusão no meio do processo. Em segundo lugar, não comprometa o seu foco com aquilo que estão falando. Você tem um foco? Estão dizendo que você não vai conseguir? Não comprometa teu foco porque estão falando mal de você, porque estão desacreditando em você, porque estão zombando de você, porque estão te caluniando. Não comprometa o teu foco com aquilo que estão falando. Se você estiver fazendo coisas corretas, vão falar. Se você for incorreto, vão falar do mesmo jeito. Então não comprometa seu foco com aquilo que estão falando.
É necessário que você atente para a voz de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus 15, 23. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Não comprometa o seu foco com aquilo que estão falando. Ela poderia parar e falar: pois vocês são uns miseráveis, estão andando com Jesus, estão querendo me proibir de receber a minha dádiva, vocês sabem o que eu estou passando na minha casa. Ela não fala nada disso. Ela não compromete o foco dela com aquilo que estavam falando. Ela não olha para a multidão, ela não olha para os discípulos, ela não olha para aquele aparente descaso de Jesus, aquela aparente ofensa de Jesus. Ela não olha para nada disso, ela tinha um foco e ela se concentrou nesse foco, né? Adorar a Deus e receber de Deus. Porque sempre nós somos movidos a resultados, irmãos. A gente faz as coisas para Deus, a gente adora a Deus, mas a gente espera alguma coisa dele e necessitamos. E Deus sabe disso, se agrada disso. Então não comprometa o seu foco com aquilo que estão falando. Fica firme, vai em frente. Estão dizendo que você não vai conseguir, estão dizendo que você está falido, vai em frente. Eu sempre me lembro do 16º presidente da América do Norte, Abraham Lincoln. Falaram tão mal daquele homem, aquele homem passou por tantas situações difíceis, mas ele perseguiu o foco que ele tinha, e ele chegou à presidência da América do Norte e até hoje é um dos mais notáveis presidentes que aquela nação teve. Então não comprometa seu foco com aquilo que estão falando. Falaram, pediram, rogaram a Jesus para despedir aquela mulher, para não atendê-la, mas ela perseguiu o foco que ela tinha e ela saiu dali abençoada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo entre o seu povo, né? Os discípulos, com certeza, tiveram ela como uma escandalosa, né? Como uma criatura desprezível, mas ela não atentou para nada disso, não comprometeu o seu foco com aquilo que estavam falando. Então é isso que a gente aprende com essa mulher e é importante para as nossas vidas. A gente sabe que muitas vezes as críticas abalam a nossa segurança, abalam a nossa fé, abalam a nossa ousadia, abalam a nossa estrutura emocional, né? Então, não comprometa seu foco com aquilo que estão falando. E como é que isso pode acontecer? A gente fixar os nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé, e ir em frente, porque todos os dias, quando não é o homem, é o diabo, fazendo de tudo para lançar descrédito, tentação no nosso coração, mas Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele está aqui nesta manhã te afirmando: não comprometa o teu foco com aquilo que estão falando. Ah, mas falaram do meu passado. Seu passado, Deus não está falando mais dele, é isso que importa. O teu passado já foi esquecido por Deus, é isso que importa. Importa é o que Deus pensa de você. Amém? Em terceiro lugar, não comprometa as oportunidades com aquilo que te ofende. Muitas vezes a pessoa compromete a oportunidade por conta de uma ofensa, né? E foi o caso de Ana. Né? Todo dia ela era, de alguma forma, ela era ofendida por Penina, né? E durante um tempo ela comprometeu a oportunidade que Deus queria dar a ela com aquelas ofensas. Então não comprometa as oportunidades com aquilo que te ofende. Vão te ofender de alguma forma, vão se levantar contra você de alguma forma, alguma coisa, seja da terra ou do inferno, vai acontecer de negativo para tentar fazer com que você recue, com que você desista. E Ana chorava, e Ana batia a boca com aquela mulher, até que por fim ela deixou de comprometer a oportunidade que Deus estava dando a ela e foi para a casa de Deus, ouvir Deus, e não ouviu mais aquela mulher. E a partir do momento que os ouvidos, o coração, a vida daquela mulher atentou para aquilo que Deus falava com ela, queria dela, ela engravidou e teve um filho maravilhoso chamado Samuel, um homem que foi profeta, um homem que foi juiz, um homem que foi sacerdote, um homem que se tornou um ser emblemático dentro de Israel, né? Então não comprometa as oportunidades com aquilo que te ofende. Um outro caso é Pedro. Ele comprometeu uma oportunidade dele
e aquilo que Jesus queria realizar ali no Getsemane. Jesus estava mostrando para todos eles que ele estava no controle de tudo, ele estava se entregando porque assim orientava as Santas Escrituras. Jesus nunca deixou de regular a sua vida a partir das Escrituras, né? As Escrituras eram o protocolo, Jesus sempre cumpriu com os protocolos que a Escritura dizia a seu respeito. Então não comprometa as oportunidades com aquilo que te ofende. E Pedro se sentiu ofendido porque Jesus foi preso, ele pegou da sua espada e cortou a orelha de Malco. E Jesus falou para ele, não faça isso, porque aquele que levanta a espada, pela espada será morto. Usando aqui minhas palavras. Então não comprometa as oportunidades com aquilo que te ofende. As ofensas vão acontecer. Eu já passei por pessoas que eu nunca tinha visto e me ofenderam. Dói, claro que dói, que a gente é ser humano. Dói, claro que dói. Então, mas a gente não pode comprometer a oportunidade com aquilo que nos ofende. A oportunidade que Deus está preparando para você é muito mais relevante do que o que estão falando de você. Leve isso em consideração. Para de olhar para as ofensas e olha para a promessa que Deus está te dando. Para de olhar para as ofensas e olhe para aquilo que Deus está falando a teu respeito. Ele tem sempre boas coisas para falar a teu respeito, porque você é coroa da criação de Deus. Amém? Em quarto lugar, não comprometa o que Jesus quer ensinar através das suas dores. Estranho isso, né? Aparentemente estranho, parece paradoxal. Não comprometa o que Jesus quer ensinar através das suas dores. Jesus queria ensinar aquelas pessoas ali através da dor da mulher. Acredito que em algum momento aquela mulher teve uma percepção a esse respeito, né? Então não comprometa o que Jesus quer ensinar através das suas dores. A mulher de Jó quase quis comprometer, melhor dizendo, né, o ensinamento de Deus através das dores de Jó. Olha o que ela diz no capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E Deus estava através da vida de Jó, pelo menos ensinando o poder que a gente pode extrair do Calvário, o poder que a gente pode extrair das nossas dores, os ensinamentos, a proximidade que a gente pode alcançar de Deus a partir das nossas dores, porque nas nossas dores nós nos aproximamos mais de Deus, né? A Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele se aproxima de nós na hora das nossas angústias. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, na hora da angústia, essa proximidade ela é muito mais real. Nós estamos muito mais disponíveis na hora das nossas dores. Então, não comprometa o que Jesus quer ensinar através das suas dores. E a mulher de Jó fala, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Um outro caso é os soldados de Davi. A cidade que Davi, lá no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, a cidade que Davi estava habitando com sua família e os seus soldados e suas famílias foi saqueada. Levaram tudo, levaram as crianças, levaram as mulheres, levaram tudo, ficaram falidos. E num primeiro momento, quando os seus soldados viram aquela cena, aquele mapa de derrota, eles se revoltaram contra Davi. E Davi ora, né? É muito importante nas horas difíceis nós orarmos para organizarmos os nossos pensamentos, para organizarmos as nossas emoções, para organizarmos a nossa visão e para recebermos de Deus uma diretriz. E ele ora. E Davi vai com a direção de Deus atrás dos inimigos que haviam levado as mulheres, as crianças, as famílias deles. E no caminho eles encontram um egípcio. E aquele egípcio tinha algo de precioso para passar para Davi. Apesar de estar fraco, doente, abandonado, rejeitado pelo seu Senhor, havia uma preciosidade dentro daquele homem, a direção que Davi precisava. E aquilo que aquele homem de imediato precisava, Davi deu, comida. E as forças daquele homem voltou. Ele teve a garantia de que não seria morto por Davi, e ele mostra a direção, e aquela direção que aquele homem mostra para Davi era exatamente aonde estava, e ele consegue recuperar tudo e todos.
Então não comprometa o que Jesus quer ensinar através das suas dores. E eu acredito que naquele dia, aqueles soldados de Davi tiveram que fazer uma reavaliação da sua relação com Davi e principalmente com Deus. Então não comprometa o que Jesus quer ensinar através das suas dores. A mulher cananeia não comprometeu o que Jesus queria ensinar. Ele ensinou que a gente pode continuar caminhando com Ele, mesmo quando Ele está em silêncio. Ele ensinou que Ele leva em consideração a nossa perseverança. Ele ensinou para aquela mulher, ensinou para nós, que Ele leva também em consideração as nossas dores. Que Ele está pronto a atender às nossas necessidades. Então não comprometa o que Jesus quer ensinar através das suas dores. Pense nisso. Em quinto lugar, não comprometa a sua fé com aquilo que as circunstâncias estão apresentando. Não comprometa a sua fé com aquilo que as circunstâncias estão apresentando. E aí eu me lembro bem de Pedro, né? Ele por pouco comprometeu a sua fé com aquilo que as circunstâncias estavam apresentando, lá no capítulo 14 de Mateus, versos 22 ao 31, né? Jesus vem andando por sobre as águas, ele pergunta: se és tu, manda-me ir ter comigo por sobre as águas. E Jesus lança uma palavra de autoridade, ele vem. E Pedro desce do barco e começa a caminhar. É importante, irmãos, que para que nós conheçamos Jesus, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Ele desce do barco e enquanto ele estava olhando para Jesus, ele permaneceu andando sobre as águas. Mas quando o vento contrário bateu nele, ele deixou a sua fé ser comprometida pelas circunstâncias. Mas a mulher cananeia não. Veio esse vento forte do silêncio de Deus, que é um vento forte, né? Mas sempre nos ensina. Veio a resposta dura de Jesus para aquela mulher, de uma certa forma ofensiva, mexeu com os brilhos daquela mulher, mas aquela mulher ficou firme na sua fé e Jesus falou: ó mulher, grande é a tua fé, vai, a tua filha está curada. Não comprometa a sua fé com aquilo que as circunstâncias estão apresentando. Pedro olhou para o vento. E há um outro caso que é de Noemi. Noemi olhou para o seu ventre. A gente sempre, quando o ser humano compromete a sua fé, na maioria das vezes ele está olhando numa direção oposta àquilo que Deus está querendo realizar. E foi isso. Olha o que o capítulo 1, verso 11 do livro de Ruth diz. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas. E qual é a situação aqui? O marido dela havia morrido, os dois filhos, Malom e Quilion, também estavam mortos, e eram 3 viúvas. E Noemi olhou para a sua velhice, Noemi olhou para o seu ventre, Noemi não conseguiu olhar que tinha um projeto novo de Deus para a sua casa. E numa boa maioria o ser humano é assim. Quando ele está passando por uma adversidade, ele não consegue enxergar um horizonte novo traçado por Deus para a sua vida. E muitos tiram a própria vida, e muitos se abrigam debaixo da desesperança, e muitos deprimem, e muitos desistem de sua vida social. Está cheio disso no mundo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por marido? Eu, uma certa ocasião, muitos anos atrás, eu preguei uma mensagem, e lá nas tantas da mensagem eu dizia: olha, Deus pode não fazer o milagre do nosso jeito, mas Ele tem sempre um jeito para fazer milagre. Para Noemi, ela tinha que engravidar, né, para que ter filhos, para que essas suas noras casassem de novo, mas os filhos já havia nascido, já havia crescido e já estava esperando Ruth. E não saiu do ventre dela, saiu do ventre de Raabe, uma ex-meretriz, um moço por nome Boaz, príncipe de Judá, um homem rico, né, que supriu todas as necessidades de Ruth, as necessidades social, conjugal, familiar, ele supriu. E dessa relação, né, Ruth se torna bisavó do rei Davi e entra na genealogia de Jesus. Então, não comprometa a sua fé
com as circunstâncias, com aquilo que as circunstâncias estão apresentando. Ela por pouco comprometeu sua fé, ou durante um momento comprometeu sua fé, não conseguia enxergar um tempo novo. Até que Ruth falou, olha, não me inste para que te deixe, no verso 16, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, e somente a morte vai me separar de ti. E elas caminharam juntas, e quando chegaram em Belém, a partir do capítulo 2, a Noemi e Ruth começam a ver a operação de Deus a favor da vida delas. No capítulo 3, Noemi recobra as suas forças, Noemi começa a enxergar as possibilidades, as oportunidades construídas por Deus para elas duas, começa a dar uma direção nova para Ruth, Ruth aceita, Ruth obedece, e no capítulo 4, aquilo que Noemi no capítulo 1 estava achando impossível, aconteceu. Ela abraça o filho de Ruth em suas mãos, um moço por nome Obed. Né? Então, queridos, é importante, não comprometa a sua fé com aquilo que as circunstâncias estão apresentando. As circunstâncias são traiçoeiras, muitas vezes dão informações falsas, muitas vezes rouba a possibilidade de aprendizado. Cuidado, olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Em quinto lugar, não comprometa a sua esperança diante do silêncio de Deus. Deus pode fazer silêncio, irmãos, mas Ele nunca para de falar. É difícil? Claro que sim. Você está falando com Deus e Deus não está falando contigo. Você está falando com Deus e Deus não está falando contigo. Mas com certeza Ele está trabalhando a teu favor. Deus pode parar de falar, nunca de trabalhar. Porque Deus é um Deus que trabalha, né? É um Deus que opera, é um Deus que não abandona. A Bíblia diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Operando Deus, quem é que pode impedir? Então não comprometa a sua esperança diante do silêncio de Deus. Não fique, Deus não está falando com você. Ele pode não estar falando, mas Ele está realizando. Ele pode não estar falando, mas Ele está ensinando. Ele pode não estar falando, mas ele está te convocando a buscá-lo, né? Ele fala, olha, para a gente insistir, pedir, dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, transbordantemente vos dará. Ele quer que nós insistamos, como essa mulher insistiu. Não comprometa a sua esperança diante do silêncio de Deus. Esse é a sexta verdade que eu aprendo aqui em Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao 28. Nós somos aqui a Igreja Evangélica Ágape, estamos aqui na rua Manuel Augusto 75, em Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Nossos cultos aqui são às terças-feiras, às 19h30, culto de oração. Quarta-feira, culto da conquista, também às 19h30. Às sextas-feiras, o culto de libertação da família, também às 19h30. Aos domingos, escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E o nosso culto de celebração ao Senhor às 19 horas. Eu sou o bispo Robson Nascimento. Estamos aqui aos dispor dos irmãos. Se você não tem uma igreja, faça-nos uma visita. Jesus te ama e nós também. A Bíblia diz no capítulo 3, verso 16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, procure-nos. Igreja Evangélica Ágape, Rua Manuel Augusto, 75, Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Né? Então, e nós temos um telefone que está aí na tela. Ligue para nós, se for assuntos pastorais, se você está passando por alguma dificuldade, nós estamos aqui disponíveis para te ajudar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, não comprometa a sua esperança diante do silêncio de Deus. Deus vai fazer silêncio. Deus não é obrigado a falar contigo todas as horas, mas Ele tem compromisso de trabalhar insistentemente por tua vida. Ele se comprometeu em não te abandonar. Ele diz na sua palavra, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele pode não estar falando, mas Ele está contigo. Ele pode não estar falando, mas está realizando. Ele pode não estar falando, mas você está na agenda dele. Creia nisso. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em sétimo e último lugar, não comprometa a sua perseverança com aquilo que as dificuldades apresentam. Muitas vezes, queridos, quando as dificuldades se apresentam,
a gente deixa de fazer uso dos princípios de Deus. Então essa mulher, ela usa o princípio da perseverança, ela usa o princípio da fé, ela usa o princípio da ousadia, ela usa o princípio da paciência, ela vai usando uma série de princípios para chegar ao seu objetivo. Ela usa o princípio da adoração, ela usa o princípio da humildade, ela usa o princípio da visão espiritual, ela usa o princípio do discernimento, ela discerne a situação. Então, é uma série, um conjunto de princípios que essa mulher usa para chegar ao seu objetivo. E algumas pessoas, quando se deparam com uma dificuldade, elas deixam de usar os princípios. Quando a gente deixa de usar os princípios vão nos atropelar de alguma forma. Nós seremos atropelados, melhor dizendo, de alguma forma. Nós sairemos da rota da nossa vitória. E Deus não quer isso. As situações difíceis da vida vão sempre exigir fé, perseverança, paciência, ousadia, humildade. Todo um conjunto de coisas vão ser necessárias para que nós obtenhamos o resultado que é necessário. Então não comprometa a sua perseverança com aquilo que as dificuldades apresentam. Ela perseverou. Quando Jesus falou, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, ela poderia dizer assim, olha, esse sujeito está com um entendimento comprometido, ele não está entendendo que eu estou com uma necessidade e ainda está me ofendendo. Porque essa fala de Jesus era um adágio popular que as pessoas usavam, né, para ofender as outras. Então Jesus ofende aquela mulher para extrair o melhor da humildade daquela mulher. Muitas vezes as situações ruins acontecem, irmãos, porque Deus quer extrair o melhor dele que está em nós. E com esse melhor nós glorifiquemos o nome dele e obtenhamos dele o suprir das nossas necessidades. Deus não faz absolutamente nada em vão. A gente tem uma experiência prática que você pega uma rosa, a pétala de uma rosa, e começa a esmagar ela. Ela começa a dar o seu melhor, o seu perfume. É por isso que Jesus é chamado rosa de Saron, né? Então, Deus, ele pode extrair o melhor que você tem dentro de você mesmo nessas horas difíceis. Uma certa ocasião, conversando com uma mulher que estava passando por uma dificuldade muito grande na família, e aí ela falou, eu não tenho nada de bom. Eu falei, você tem seus filhos, os filhos lindos que saíram de dentro de você. Então, de dentro de você saem coisas boas, basta você crer. Então, nas horas difíceis, nós podemos dar o melhor para Deus, nós podemos dar o nosso melhor para Deus, e essa mulher deu o seu melhor, deu o melhor do seu louvor, deu o melhor do seu clamor, deu o melhor da sua adoração, deu o melhor da sua perseverança, deu o melhor da sua fé, deu o melhor da sua humildade. Uma carga de coisas boas essa mulher pôde dar, apresentar diante de Jesus, e Jesus falou, recompensou-a 2 vezes. Primeiro, reconhecendo a grandiosidade da fé daquela mulher. E, em segundo lugar, apresentando uma solução para aquele impossível que bateu e entrou na casa daquela mulher, deixando a sua filha abatida. E quando ela chegou em casa, a sua filha já estava curada, e nós, né, ficamos com grandes lições que essa mulher, naquela experiência com Jesus, nos ensina. Então não comprometa a sua perseverança com aquilo que as dificuldades apresentam. Verso 27, né? E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não abandonou a sua perseverança, ela não perdeu o seu foco, ela não saiu da direção que ela estabelecera ali diante de Jesus. Ela não olhou nem para a direita nem para a esquerda, olhou para o autor e consumador da sua fé e para aquele que realmente podia lhe dar uma solução real e dentro da sua necessidade. Deus, irmãos, diante de Deus, Ele tem sempre um motivo, diante de Deus nós temos sempre um motivo para não desistir. Diante de Deus, nós temos sempre um motivo para não desistir. Diante de Deus, Ele vê o que ninguém está vendo em nós. Jesus viu o que ninguém estava vendo naquela mulher. Uma mulher com o coração cheio de fé, cheio de louvor.
Eu gostaria que você ficasse com essa palavra nesta manhã, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz, e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre tua vida, sobre tua casa, que Ele possa realizar os teus sonhos, que você faça como esta mulher, persevere, use tua fé, use tua ousadia, seja mais humilde, não desista de Jesus, não olhe nem para um lado nem para o outro, não ouça o que os desanimadores estão falando. Você tem capacidade, Deus está trabalhando na tua vida, Ele pode não estar falando, mas Ele está agindo. E em algum momento, o que você tanto precisa, Ele vai te mostrar e Ele vai realizar. Fique com essa palavra, Deus te abençoe. Eu quero orar nesta hora por tua família. Deus, em nome de Jesus, eu quero que tu abençoe as famílias, Senhor, que estão vendo esse vídeo, que tu possa agraciá-los, ó Deus, agraciá-las, abençoá-las, fortalecê-las, renová-las, ó Deus, mostrar horizontes novos para essas pessoas. Abençoa, meu Deus, abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente, ó Deus, que essa praga que tem assolado as nações do mundo seja repreendida em nome de Jesus, e depois que tudo isso passar, Senhor, nós possamos nos tornar pessoas melhores, mais compreensivas, mais presentes, Senhor, no nosso ambiente familiar, no nosso núcleo social, que nós possamos ser pessoas melhores. É assim que eu oro, meu Deus, e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu sou o Bispo Robson do Nascimento. Fica na paz do Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia.